Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar o que é fisiatria veterinária. Olá, bem-vinda, Daniela, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bom? Gostaria de te agradecer a participação aqui no Snoopcast. Imagina, eu que adorei o convite, nunca tinha participado e tô um pouco nervosa. Imagina, é tranquilo, vamos fazer um papo bem legal aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou, falou assim, eu quero ser veterinária e agora eu vou me especializar na fisiatria. Conta um pouquinho. Então, na verdade, foi muito por acaso, né? A minha família toda fez direito por parte do meu pai. Temos advogados, delegados, policiais militares. E até o terceiro ano, até metade do terceiro ano do colegial era o que eu queria fazer. Queria fazer direito. E aí, numas férias no interior, meu pai tinha casa numa cidade chamada Itararé, que é no sul do estado. E ele comprou um cavalo. E eu comecei a lidar com o cavalo, mexer com ele. Quando eu voltei para São Paulo, falei, não, é isso que eu quero. Daí fui, prestei vestibular, fazia aqui, fiz cursinho, fazia o terceiro colegial voltado para vestibular. Daí passei em 3 faculdades e comecei. Tanto que na época meu pai até achou estranho, porque eu passei a adolescência toda falando que ia fazer direito e em 6 meses eu decidi fazer veterinária. No segundo mês da faculdade eu já arrumei um estágio aqui perto também, aqui no Tatuapé, e desde então não larguei mais. Daí já são aí de formada, são quase 23 anos e a fisiatria ela entrou na minha vida em 2010. Quando eu estava meio que querendo mudar de área, não se falava em burnout naquela época, né? Mas eu já estava assim, me sentindo muito cansada em trabalhar em plantão, em clínica veterinária, enfim. A gente pode até falar sobre isso depois, mas eu queria encontrar uma forma de continuar trabalhando, ajudando os animais, mas sem essa pressão da clínica. E aí comecei a fazer um curso aqui, um curso ali de fisiatria, de reabilitação, até que eu fiz a pós-graduação em 2012, fiz essa transição em mais ou menos 1 ano e meio, 2, fui largando a clínica e só trabalhando na parte de reabilitação. Aí em 2017 eu fiz uma pós-graduação voltada para a fisiologia do exercício em humanos, mas aí a gente consegue extrapolar, né, para os cães e depois fiz mestrado em bem-estar animal, então estamos aí, já tem uns bons aninhos já. E aí, Daniela, o que é exatamente a fisiatria e quais são os objetivos que ela faz aqui para os nossos bichinhos? Tá, bom, a fisiatria veterinária ela é uma especialização da medicina veterinária e a nossa intenção é melhorar o quadro clínico do paciente quando pós-operatório de coluna, pós-operatório articular, cães idosos. Então a fisiatria veterinária ela veio para manter o corpinho do nosso paciente o mais saudável possível, de acordo com, através, né, de exercícios físicos, de alguns aparelhos que a gente faz, para que ele se reabilite, né? Para que ele volte a andar, para que ele tenha menos dor, para que ele tenha um conforto melhor, dependendo alguns pacientes que são, por exemplo, tem algumas malformações, pacientes que infelizmente perderam o movimento, e não tem chance de voltar, o quanto a gente pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então é reabilitar esse animal para que ele possa ter uma independência dentro da possibilidade das alterações que ele venha a ter, né? Então, esse é o objetivo principal da fisiatria veterinária. Hoje a gente já trabalha, inclusive, com fisioterapia respiratória. Então, já tem aí mais ou menos uns 3, 4 anos que os fisioterapeutas eles estão se especializando na fisioterapia respiratória.
porque o paciente acamado, ele ficava lá deitadinho, né? Então dificultava a questão respiratória, o tempo de internação acabava ficando maior também, né? Por conta das questões de insuficiência respiratória. E com a fisioterapia a gente consegue diminuir esse tempo de internação, né? A gente faz algumas manobras em pacientes acamados, em pacientes de UTI, para evitar edema pulmonar, secreção, infecções, e tal qual no ser humano, né? Porque é o órgão-alvo, né? Os chamados órgãos-alvos. E aí, logicamente, vai desencadeando outras patologias se não tratada. Exatamente, tanto que hoje a gente já tem o fisioterapeuta de UTI, que é aquele que vai fazer algumas manobras, mobilizar esse paciente, porque a gente sabe que o paciente ele acamado, além da parte pulmonar, ele tem intercorrência, ele pode ter intercorrência na parte intestinal. O paciente ele precisa se movimentar para urinar, para defecar. Então, a gente tem aí ampliado bastante a nossa área de atuação. Igual o ser humano. Igualzinho o ser humano. E essa fisioterapia respiratória você também faz? Não, eu não faço, mas quem precisar, a gente tem bons profissionais hoje aqui em São Paulo, principalmente, porque aí tem que ser uma especialização à parte. No meu caso, dentro da fisioterapia. Olha que interessante. Exato. Vamos trazer alguém aqui, hein? Não, precisando, eu tenho indicações de colegas que fazem. É igual um ser humano, né? A gente, quanto mais especializado, melhor a qualidade de vida do nosso paciente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Acaba que é igual em ser humano. Hoje tem fisioterapia obstetra, fisioterapia pélvica, fisioterapia. A gente não chegou nesse nível ainda, mas quem sabe um dia. Vai chegar, com certeza. Daniela, você acha que ainda existe muito preconceito? As pessoas não conhecem? Eu trouxe a Mari, a Mariana. Assista lá o episódio da Mariana. E a Mari me falou o seguinte: nós até conversamos que a acupuntura quase ninguém sabe que pode ser feita no PET. Você acha também que no seu caso existe esse desconhecimento? Eu digo mais, na verdade, dentro da especialidade da veterinária, a acupuntura ainda é mais conhecida do que a fisioterapia, né? Tem ainda, a gente percebe essa relutância, né? As pessoas não entendem, não sabem que podem, os benefícios que o animalzinho pode ter fazendo tanto acupuntura quanto fisioterapia. Mas é engraçado que a reabilitação como especialidade no Brasil, ela tem aí mais ou menos uns 20, 18 anos, mais ou menos, né? E a acupuntura já vem até de bem antes. Então, muitas vezes o que acontece, por exemplo, comigo, agora nem tanto, porque eu já estou bem estabelecida na área, mas não é incomum a pessoa vir e perguntar da acupuntura antes de perguntar da reabilitação. Então, a gente tem inclusive preconceito com colegas veterinários, que acham que é só um exercíciozinho, é só fazer um senta e levanta. Falta de conhecimento também, não é? Exato. Então, a gente ainda encontra muito essa resistência, mas eu sempre falo que aqui em São Paulo nós somos privilegiados porque as pessoas acabam tendo um pouco mais de aceitação, mas saindo daqui, o que a gente vê lá fora, em outras cidades, em outros estados, é que ainda tem muita coisa para melhorar, porque as pessoas não entendem a importância da reabilitação na vida dos animais. E o que você acha que a gente poderia fazer para que as pessoas percam esse preconceito, que a coisa... Porque quando nós falamos que isso traz uma melhor qualidade de vida para os nossos bichinhos, então precisamos divulgar que isso é bom, que isso é necessário, existe e tem fundamento científico para a melhoria do animal. Não, o que você acha?
Eu acho que o espaço que você está dando pra gente é maravilhoso. Eu tô formada há 23 anos, tô há quase 15 trabalhando com a parte de reabilitação. Nunca tinha sido convidada para falar sobre o assunto por pessoas que não são da área, então acho que o espaço que você está dando vai ser fundamental, né? O que eu cobro muito também, fiz isso no mestrado, depois fui para o doutorado, os professores incentivarem também, né? Então as faculdades, elas abrirem espaço. Hoje a gente já tem algumas faculdades que tem pelo menos ali um semestre de reabilitação, ou fazem nas suas semanas acadêmicas palestras a respeito, então a gente vê cada vez mais em congressos, né? Mas eu acho que pro tutor, o espaço que você está dando é maravilhoso, né? A gente vai compartilhar o máximo, né? Para chegar ao máximo número de pessoas, para as pessoas entenderem, né, o nosso trabalho e ver que ele dá resultado e o que eu acho, assim, também um pouquinho, a questão da gente alinhar as expectativas, né? Então, as redes sociais hoje, elas ajudam bastante, por um lado, só que às vezes a pessoa vê aquele resultado e acha que no cachorrinho dela vai acontecer a mesma coisa. Infelizmente não, né? Então, eu vejo o seguinte, que se existe o tratamento, ele tem o seu fundamento científico. Uhum. E por quê? Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem, viu, Daniela? Não. As pessoas não têm conhecimento que existe a fisioterapia também pro pet. Foi o que eu falei, né? E muitas vezes esse preconceito vem do próprio colega veterinário, né? Ele acha que muitas vezes o investimento que ele faz na carreira é maior do que, eu vou só lá fazer um pouquinho de senta e levanta. Quando a gente prescreve um exercício dessa forma, foram anos de estudo, né? Então, eu fiz 2 especializações. Em 2022, nós tivemos a oportunidade de apresentar 5 posters no maior congresso internacional, que foi em Cambridge. Então, assim, a gente vê que o mundo todo está trabalhando, que há um fundamento. Por que o senta e levanta ele é um excelente exercício? Não é só você pedir para o Snoop fazer senta e levanta, você não te explicar o porquê, quais são os músculos envolvidos, a articulação. Sim. Então, tem todo um fundamento. Mas eu acho que o canal que você está abrindo aí para a gente poder falar vai ajudar demais os tutores entenderem o que a gente faz, né? Muito bem. E olha, sabe tudo aqui. Fiquem aí que vocês vão ver. Nunca mais vocês vão ter preconceito sobre a fisiatria veterinária, gente. Acorda. E tem uma outra coisa, Daniela. Quando nós falamos nesses tratamentos, no caso da acupuntura, da fisiatria, nós falamos também que diminui a questão de remédios, do medicamentoso. Que a gente sabe que a questão do medicamento, ele cura uma coisa, mas ele acaba trazendo outras consequências, né? Ele tem os efeitos colaterais. Exatamente. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho muito paciente que entrou para mim pós-operatório, por exemplo, de ruptura de ligamento cruzado, que é uma questão cirúrgica comum entre os cães, né? E aí, conforme o paciente vai envelhecendo, o tutor pede para eu continuar como se fosse um personal do cachorro, né? Por quê? Para evitar o uso de medicamentos em demasia. Então, a reabilitação, ela faz um excelente controle analgésico, um excelente controle inflamatório. Olha aí. Né? Então, exercício, ele é vida, né? Sim. Então, o tutor, às vezes, quando a gente passa um orçamento de reabilitação, ele se esquece que ele vai ter esse custo, mas em contrapartida, o cachorro vai tomar menos medicamento, ele vai precisar fazer menos exames, menos controle. Então, a conta ela fica meio equilibrada, né? E o mais importante é que o cachorro ele vai ser o maior beneficiário dessa técnica, né? Sim. E qual é a fase da vida, quando você é procurada hoje, qual é a fase da vida que
do cachorro que você é mais procurado? Atualmente, cães idosos, né? Cães idosos, assim, ali a partir aí que depende muito do porte do paciente, né? Mas normalmente a partir dos 9 anos eu já sou procurada. Só que eu falo de novo que eu sou uma privilegiada, né? Porque a maior parte dos meus pacientes vieram para mim mais novos, por problemas ortopédicos agudos, né? Ruptura de ligamento, que isso pode acontecer em paciente a partir de 1 ano. Luxação de patela, que é uma doença é uma síndrome congênita, então que também pode acometer cães mais novos, e aí eu acompanho esses cães a vida toda. Então, eu tenho paciente hoje que eu atendo desde que eu comecei a fazer reabilitação, há 14 anos, né? Que vieram nessas condições e agora estão na fase mais idosa. Mas, conversando com outros colegas fisioterapeutas, hoje o carro-chefe é o cão idoso. Porque o cão idoso, ele começa a ficar menos ativo. E muitas vezes, ele menos ativo, ele interage menos com a família, né? E quando a gente fala hoje de família multiespécie, a gente quer que esse cão, ele continue fazendo parte ali, né? Que, infelizmente, acontece com o idoso humano, né? Ele não tá mais ativo, às vezes é deixado de lado, e a gente não quer isso. Então, o cão idoso, sem dor, sem inflamação, com a musculatura saudável, ele consegue brincar, continuar brincando com a família, ele consegue interagir. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Muito bem. Daniela, eu gostaria de te agradecer. Imagina, foi um prazer. Muito obrigada, viu? Este foi mais um episódio sensacional do Snoopcast. Falamos sobre o que é fisiatria veterinária. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.